Olá, amigos e amigas do Ter Saúde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos falar de fadiga. Espero que vocês não estejam muito cansados para essa aula. É uma aula tão bacana, mas antes deixa eu te perguntar, você já está inscrito no canal? Já? Muito bom, que legal! Fico muito feliz que você esteja. Porque aí você vai saber que toda terça-feira, e aperta aquele sininho, porque aí você fica sabendo quando tem aula e vem estudar comigo e vem tirar as dúvidas e a gente vai prosear, é muito gostoso, tem bastante gente que comenta, eu adoro. Às vezes não respondo na hora, porque não dá muito tempo, né? Mas eu estou sempre respondendo, viu? Então vamos lá! Hoje nós vamos falar do sintoma que é, nossa, eu com certeza é um dos top 5, um dos 5 mais reclamados, acho que em todos os consultórios médicos, que é fadiga. Fadiga é a sensação de falta de energia, de cansaço. A pessoa fala, doutora, eu tô cansada, eu acordo cansada, não importa quantas horas eu durmo, eu tô cansada, não tenho energia, eu tenho planos, mas meu corpo não me acompanha, enfim. Gente, a fadiga, ela tem tantas causas, mas uma coisa que eu quero falar primeiro para vocês é não normalizem a fadiga. Porque às vezes, como a gente trabalha muito, faz muita coisa, fala assim, é normal, tá cansado, né? Tudo bem, é normal. Mas se a fadiga, que é o cansaço normal, você dorme, descansa, você fica bom, no dia seguinte você tá ótimo, cheio de energia. A fadiga que não é normal é aquela que não passa. Você descansa, ela não passa, você dorme, ela não passa, você come, ela não passa. Ela está sempre até sua companheira dioturnamente. É dessa fadiga que nós vamos falar. Por quê? Existem diagnósticos diferenciais de fadiga. Fadiga pode ser desde verme até câncer. Então, a gente tem que prestar muita atenção na fadiga, ok? Vamos lá. O que pode ser fadiga? Vamos começar pelo mais simples do universo, parasita. Parasita dá muita cansaço. Lembra do Jeca Tatu, do Monteiro Lobato? Quem leu Monteiro Lobato quando era criança? Tem o Jeca Tatu que estava sempre meio caindo pelas tabelas. E ele tinha o que a gente chamava de amarelão antigamente. Por quê? O parasita, ele rouba uma parte dos nutrientes daquilo que você come. Então, você já fica meio sem nutriente. Segunda, muitas vezes ele faz um certo sangramento intestinal, ou alguns parasitas efetivamente sugam o sangue, ou outros parasitas como a giardia diminuem a absorção do ferro, então você tem uma anemia, que é a segunda causa de cansaço. Estou falando dos mais simples, tá, gente? Vamos começar dos mais básicos, que também você não vai pensar que toda fadiga é câncer, tá? Que graças a Deus não é, mas a menor parte da fadiga é câncer. A maior parte da fadiga é isso que eu estou falando aqui, parasita, anemia. O que é anemia? Falta de ferro, que inclusive vai ser o tópico da nossa próxima aula, terça-feira que vem, não perca, que tá ótima aula. Então, quando você tem falta de ferro, o ferro, ele dá energia, ele anda, o ferro é tão bacana que o nosso sangue, ele não anda no sangue assim como um rio, o nosso sangue não anda na veia como um rio, ele anda fazendo uma espiral. O espiral de ferro, ele é como se fosse uma bobina, gerando energia na nossa corrente sanguínea, olha que lindo. Fora que ferro entra na produção de energia também, ajuda na mitocôndria, enfim. Então, anemia te dá cansaço. O que pode te dar anemia? Parasita pode te dar anemia, falta de comer carne ou falta de comer alimentos que são ricos em ferro, dificuldade de absorver quando você tem alguma gastrite ou alguma doença inflamatória intestinal, você não absorve ferro, porque ferro é um metal, ele é enjoado para absorver. Ou quando você come muita farinha branca atrapalha, e café. Se você come um bife cheio de ferro e depois você toma um balde de café, dificultou a absorção daquele ferro, ok? Então, esses são as causas de fadiga. Outra causa de fadiga muito importante, hipotireoidismo. Quando a tireoide funciona mal, dá a impressão que você está apagando, né? Então, assim, já acorda cansado, vai ficando cansado ao longo do dia. É aquele cansaço que dura o dia inteiro. Essa é a fadiga da tireoide. E existe a fadiga da suprarrenal, que existe uma diferença muito interessante, que só pelo sintoma eu vou te ensinar hoje, dá para você entender mais ou menos. A fadiga da tireoide é uma fadiga constante, o dia inteiro você está cansado. A fadiga da suprarrenal não, você acorda cansado. Por quê? De manhã você teria que fazer um pico de cortisol para acordar.
Só que você não faz, então para sair da cama é um parto. Aí o cortisol vai arribando, você vai conseguindo fazer um pouquinho. À tarde, depois do almoço, você deveria fazer um segundo pico de suprarrenal. Então, quando é 5, 6 horas da tarde, você está morrendo de sono, se pudesse dormir aquela hora. Esses são os 2 picos de fadiga extrema da suprarrenal. Isso é diferente da tireoide, que fica o dia inteiro lá, cansadão. O fadigado adrenal tem cansaço mais de manhã e à tarde, tá? Claro que isso, gente, na medicina e no amor não tem nada sempre e nunca, tá? Mas é o mais comum que eu tô dizendo. Então tá, como é que eu vou saber se eu tenho problema de tireoide, doutora Marta? Vai no médico, pede para ele pedir o TSH, tireoide estimulante hormônio. Se o TSH estiver alto, significa que o seu corpo está tendo que estimular muito sua tireoide, ela não está funcionando bem, você tem o hipotireoidismo. Pede para dosar o cortisol. Melhor forma de dosar o cortisol é na saliva. Se não der, dosa no sangue mesmo, que já dá uma ideia. Cortisol tem lá, de manhã, tem de tarde, mas só de manhã, dosou, tá abaixo de 6, tá precisando melhorar a sua suprarrenal. Então, essa é uma coisa de cansaço. Outra coisa que dá fadiga, falta de nutriente. Eu doso muitos nutrientes nos meus pacientes. E olha, as coisas que eu pego aqui são de arrepiar os cabelos. As pessoas chegam totalmente sem nutriente. Então não tem como funcionar. Não tem alimento, não tem combustível para funcionar. E isso vem de uma alimentação pobre. A pessoa às vezes come, sei lá, de manhã come pão com manteiga. Que pão branco, gente, não tem nutriente nenhum. Aí chega na hora do almoço, come uma lasanha, não tem nutriente nenhum. Aí à tarde come uma bolachinha, água e sal, e à noite come um miojo, ou seja, não comeu nada, né? Então você tem que comer verdura, legume, quem come carne, se não proteínas vegetais, lentilha, ervilha, grão de bico. Comer comida de verdade, falta de nutrientes dá cansaço. Fadiga, o que mais que dá fadiga? Insônia crônica ou dormir mal, porque tem gente que é assim, deita e não dorme, chama insônia primária, você não consegue começar a dormir, geralmente é a falta de produção de melatonina ou excesso de tomar café, a pessoa toma café demais, não consegue dormir. Ou tem aquele quarto que parece uma discoteca, que é televisão, rádio relógio, aparelho de som, computador, aquele monte de luz, seu cérebro não vai achar que é de noite, ele não vai fazer melatonina, você não vai dormir. Ou existe aquela insônia que a pessoa dorme e depois fica acordando. Isso pode ter a ver com o fígado, isso pode ter a ver com o rim, isso pode ter a ver com a suprarrenal, isso pode ter a ver com o estresse. Fato é que quem não dorme bem a noite inteira vai ter um déficit de reorganização do corpo, porque à noite o corpo depura, o corpo regenera, o corpo faz hormônios, então ele se reorganiza à noite. É como se a gente tivesse se colocado na bateria, sabe o celular que você coloca na bateria, lá na tomada, para recarregar a bateria? Dormir é isso. E o que é pior, tem gente que não dorme porque não quer, acha que dormir é perda de tempo, fica enrolando, vai dormir 2 horas da manhã, quando é 6 horas da manhã está de pé, se entope de café ou de energético para poder aguentar o dia. Isso tem um preço, tá, gente? A fadiga pode estar revelando um estilo de vida ruim. Comer mal, beber, fumar, não fazer exercício físico, né, e não dormir bem. O exercício físico, a falta do exercício físico pode dar fadiga, olha que paradoxal. Porque a gente acha que a gente cansa fazendo exercício físico, não é verdade? E cansa mesmo. Só que é um cansaço que, no fundo, te regenera num segundo momento. Quando você não faz exercício físico, você deixa de oxigenar seu sangue, você deixa de circular o seu sangue, você deixa de melhorar o seu coração, você deixa de oxigenar o seu cérebro. E isso faz... fora as endorfinas, serotonina que o exercício faz. Então, não fazer exercício físico te deixa mais cansado, tá? E... deixa eu ver se eu não esqueci nada. Por último, e mais talvez muito importante, é o cansaço que significa depressão. É o cansaço que é... Só que, gente, é sempre o que eu falo, vocês já me ouviram falar aqui muitas vezes. Toda doença psicossomática é uma doença de exclusão. Para você achar que a pessoa está deprimida, está cansada porque está deprimida, você tem que ter descartado todas essas possibilidades que eu já falei até agora. Tá? Aí não tem verme, não tem anemia, não tem problema de tireoide, não tem problema suprarrenal, aí é depressão. Tem uma outra coisa que é super importante, que é menopausa e andropausa.
Isso, inclusive, o pessoal acha muito que é depressão. Vai chegando nos 40, 50 anos, a pessoa vai ficando mais triste, mais sorumbática, mais cansada. E aí fala, deprimiu, o tiozinho deprimiu. Não. Os hormônios foram caindo e essa pega da vida que os hormônios, né, dão pra gente, a gente vai se ressentindo disso. Porque o hormônio é um anabolizante natural. O que significa o anabolizante? Ele constrói naturalmente o nosso corpo. A gente vai perdendo hormônio, o nosso corpo vai degenerando. E o cérebro responde a isso também. Um cérebro que tem hormônio é um cérebro mais ativo, é um cérebro que tem mais memória, é um cérebro que te impulsiona para frente. Então, a falta de hormônio pode dar cansaço. Hormônio feminino, estrogênio, progesterona, e o hormônio masculino, testosterona. A testosterona é um grande antidepressivo para os homens. Homem, quando vai baixando a testosterona, ele vai se sentindo mais entristecido. A progesterona é um grande antidepressivo para as mulheres. Mulheres que vão baixando a progesterona vão ficando tristes, vão ficando deprimidas. E esses hormônios baixam na andropausa e na menopausa. Então, muito importante checar hormônios, tá? Olha só quanta coisa que é a fadiga, né? Desde coisas emocionais. E por último, a história do câncer. Vamos lá. Câncer pode dar fadiga? Claro, porque ele está lutando contra um inimigo forte e ele está se mobilizando tudo para aquilo, então ele não vai te dar energia para outra coisa, porque ele quer que você faça aquilo. Então, as doenças proliferativas podem cursar, inclusive inicialmente como um cansaço. Não tem nada e a pessoa tem cansaço. Então, gente, melhor jeito de checar o que é a fadiga. Primeiro é não falar, não é nada. Se você tem uma fadiga que está fora de propósito, no sentido assim, não está trabalhando 24 horas por dia, está dormindo bem, não era uma coisa que existia na sua vida, passou a existir, vai olhar isso. Vai ao médico, faça exames gerais, porque você vai ter que fazer exame de hormônio, você vai ter que fazer exame de parasita, hemograma geral para ver como é que está o seu glóbulo vermelho, para ver se você tem anemia, ferro, ferritina, que vai estar na nossa próxima aula, terça-feira que vem para você saber o ferro e a ferritina. Dosar hormônios da tireoide, da suprarrenal, estrogênio, progesterona, saber se está na andropausa, se está na menopausa. Hoje em dia tem como dosar os elementos que causam, a falta dele causa depressão, que é serotonina, os catecolaminas, dá para dosar tudo isso. Então, vai no médico e fala que você quer dar uma verificada de por que você está cansado. E se o médico não entendeu nada disso, você muda de médico. Se ele tiver fazer uma cara de ué, né? Ou então, é normal, porque você trabalha muito. Não, não é normal, né? O cansaço, depois que você descansou, ele tem que desaparecer. Se ele não desapareceu, tem alguma coisa aí nessa história. Tá bom, gente? Então, fadiga é uma luz acesa. Quando você vai... Eu vou encerrar essa aula com uma história que eu gosto muito, que é assim. Quando tem uma luz no painel do seu carro piscando, e você leva o carro no mecânico, o que você fala para ele? Apaga essa luz aí do meu painel? Não, né? Você fala para ele, checa o meu carro para ver por que essa luz está piscando. Por que quando você vai no médico você pede para apagar a luz do painel? Porque quando você pede para tirar um sintoma, é isso que você está pedindo para o médico, apaga a luz do painel do meu carro. Você não tem que pedir isso para o médico, você tem que falar para ele assim, tá, tô tendo isso, eu quero que o senhor descubra por quê. Eu quero que a senhora me responda por quê e me resolva isso. Isso é um bom médico. E é isso que você tem que, como paciente, como pessoa, como cidadão, se colocar. Por isso que a informação é legal. Porque quando você tem informação, você consegue trocar ideia com o profissional de saúde que te trata, né? E é muito legal porque isso também sobe o nível da turma, né? Porque tem que estudar para poder tratar você. Bom, né? Então é isso, não manda apagar a luz do painel, não. Vai atrás de resolver o que tem na máquina, porque aí a luz apaga sozinha. Na verdade, sara e a sua saúde volta. Que é para isso que nós estamos aqui, para tentar te ajudar a ter instrumentos para poder identificar isso em você. Você gostou da aula? Fadiga é muito legal, né? Dá para a gente fazer mais aulas sobre isso. Se você tiver algum tema que você quer que eu fale, pode deixar aqui a sugestão ou as sugestões, dúvidas, perguntas, o que você quiser, a gente vai proseando, porque eu sou mineira, eu adoro uma boa prosa. A gente se vê no próximo Ter Saúde, que é daqui uma semaninha. Até lá! Tchau!